Do Rossi para piorar a situação para o Flamengo. E se o treinador fosse o Felipe Luiz? Primeiro, a expulsão do Carrascal. Sacanagem no começo do jogo. Não... Jorge Carrascal é o vilão do Flamengo. Ah, tá lá o Paulinho fazendo graça. Tá lá de gracinha. O técnico Leonardo Jardim foi muito mal. Tomou 2 frangos. Essa derrota vai na conta de Jorge Carrascal. O Rossi tá de brincadeira. Olha, sinceramente, o que aconteceu envolvendo Rossi e Paquetá está gerando uma revolta gigantesca no futebol brasileiro e muita gente simplesmente não está acreditando no que viu dentro de campo. A repercussão explodiu nas redes sociais, torcedores ficaram completamente indignados e até jornalistas esportivos começaram a usar palavras pesadas para definir essa cena que, para muitos, foi uma das mais ridículas dos últimos tempos no futebol. Se o treinador fosse o Felipe Luiz, será que... Como é que seria, né? Será? Ah, são 2 jogos diferentes? Para mim são 2 tempos diferentes. Dois tempos diferentes. Um tempo que o Flamengo tá com 11, que o Flamengo era muito superior, depois foi expulso, o Palmeiras foi amplamente superior. Mas a pergunta é... E se fosse o Felipe Luiz? Porque segundo o diretor do Flamengo, contrataram um cara que joga de várias formas, né? É isso, ali ó. Parabéns ali, Abel. Parabéns, Palmeiras. Vitória super importante. Mas isso aí é o seguinte, só aumenta a rivalidade e esse Flamengo é bom Flamengo. Esse Flamengo é fera também. Isso faz com que o Palmeiras, a vitória, seja ainda mais importante. Vou dizer uma coisa aqui. O Palmeiras acaba de fazer o 3º gol. Na moral, esse jogo foi condicionado a 2 coisas. Primeiro, a expulsão do Carrascal. Sacanagem no começo do jogo, não podia ter sido expulso. Irresponsável, moleque, deu mole. Ponto. Agora, o Rossi tá de brincadeira. O Rossi tá brincando. 2 frangos no único jogo. Frangou contra o Atlético Paranaense semana passada. Falhou contra o Vitória na eliminação da Copa do Brasil. A diferença no segundo tempo. As bolas que foram no gol do Palmeiras. O Carlos Miguel pegou, salvou. Salvou a bola do Paquetá, salvou a cabeçada. Salvou tudo. Salvou tudo. Salvou tudo. E o Rossi tomou 2 frangos. 2 frangos. Ah, Frazoeiro, tem que ser grato, Rossi, porque ele fez o que fez em 2025. O Felipe Luiz fez o que fez em 25 e foi embora. Acabou. Eu sou grato. Tá lá no ninho, lá o troféu. Garrou o pênalti contra o Estudiantes. Garrou pra caramba na final. Garrou na semifinal contra o Racing. Eu vou ser grato pra sempre. Mas 3 jogos em menos de um mês que o Rossi falha. Pô, não pode. Não pode, pô. E aí o jogo é condicionado a isso, a uma expulsão vagabunda, sem vergonha, no começo do jogo, e o Rossi tomando 2 frangos, quando o time acreditava, o Flamengo acreditava que dava. O Flamengo começou o segundo tempo acreditando, vai dar, vai dar, vai dar. Aí me vai o Rossi, toma um gol de bola desviada de ombro, e agora toma outro, pô. E agora tá lá o Paulinho fazendo graça, tá lá de gracinha, vice da Libertadores, foi vice pro Botafogo e foi vice pro Flamengo, vice, jogador bichado e machucado e horroroso. Saber que o Jorge Carrascal tem 2 gols marcados pelo Flamengo em 2026 e 3 expulsões, e olha contra quem? Contra o Corinthians, aquele cartão vermelho que comprometeu muito o Flamengo e a taça ficou com o time paulista. Contra o Fluminense, recolocando os tricolores no jogo que estava resolvido. Pois é, foi até multado depois disso. E novamente expulso com 20 minutos de jogo diante do Palmeiras, num jogo super importante. Bem, o Flamengo jogava muito melhor, já poderia ter feito 1-0. Carrascal pela direita, Paquetá mais centralizado, Lino pela esquerda jogando muito bem. O camisa 20 perdeu um gol cara a cara com o Carlos Miguel quando o jogo estava 0-0. E aí vem a expulsão do cartão vermelho para o colombiano. O árbitro foi rigoroso? Podemos dizer que sim, mas sabemos como são os árbitros brasileiros, né? O rigor é grande em certos lances e foi dado cartão vermelho. Acho que a grande responsabilidade ou irresponsabilidade é do jogador do Flamengo, que poderia ter evitado aquele tipo de lance, né? No meio do campo, 20 minutos de jogo. Bem, isso mudou completamente a perspectiva da partida e o Palmeiras, com um homem a mais, passou a atacar, a ocupar mais o campo de ataque, chegou ao seu primeiro gol, no segundo tempo chegou ao segundo, em um momento em que acho que o técnico Leonardo Jardim se precipitou, porque lançou o time muito à frente, rápido demais, cedo demais,
com a saída do Everton Araújo e a entrada do Bruno Henrique. Havia um corredor central muito livre para o Palmeiras trabalhar. E o Palmeiras começou a aproveitar as oportunidades até que chegou ao seu segundo gol com o Alan e mais uma bola defensável que o Rossi não defendeu. Depois disso, o Palmeiras nem teve apetite para buscar mais gols, ficou no contragolpe, Flamengo no campo de ataque, mas criando muito pouco. Afoito, cansado e com um homem a menos por muito tempo. Essa derrota vai na conta de Jorge Carrascal. O que fará José Boto com o jogador que ele contratou e que ele não vendeu porque não quis, porque teve propostas depois que fez um bom começo pelo Flamengo? Jorge Carrascal é o vilão do Flamengo e o herói do Palmeiras dessa vez. Mas não é só dele a responsabilidade. O técnico Leonardo Jardim foi muito mal. Abriu o time quando o objetivo, empatando sem gols com um homem a menos aos 20 minutos, seria o quê? Fechar o time, não tomar o gol, sustentar o empate até onde fosse possível ou quem sabe buscar até um gol da vitória, numa situação circunstancial, um contra-golpe, uma bola parada, coisa parecida. Ao contrário, soltou o time do Flamengo, especialmente no segundo tempo, quando já perdia por 1-0, fazendo uma troca suicida, colocando um atacante, Bruno Henrique, no lugar de um volante, o Everton Araújo. Deixou o time do Flamengo completamente exposto, não entendendo nada do contexto da partida. E aí veio o segundo gol, o terceiro gol, ambos com falhas do Rossi para piorar a situação para o Flamengo, diante de um Palmeiras que nem agrediu tanto, ficou jogando ali no contra-golpe e tal. Fosse um time mais apetite pelo gol, teria encurralado o Flamengo e feito até mais gols, porque o Flamengo estava cansado, jogadores correndo com um a menos, ou seja, o técnico foi muito mal, ele foi muito mal. E aí o que me chama a atenção é que esse técnico foi contratado pela dupla BAP, presidente, e Boto, diretor de futebol, para o lugar do Felipe Luiz, que em 3 situações adversas conseguiu montar a equipe de forma defensiva para sustentar o empate, e isso levou o Flamengo a títulos. Foi assim na semifinal da Copa do Brasil 2024 contra o Corinthians, quando perdeu o Bruno Henrique expulso aos 27 minutos de primeiro tempo. Foi assim na Libertadores, quando perdeu o Plata aos 11 do segundo tempo expulso, segurou também o empate sem gols. O Flamengo foi à final das 2 competições e ganhou ambas, Copa do Brasil 24 e Libertadores 25. E foi assim também no Brasileiro, na Vila Belmiro contra o São Paulo. O Flamengo como visitante fez 1-0. Aí teve a expulsão do Plata no segundo tempo, logo depois do gol que abriu o placar. Tomou o gol de empate, mas sustentou também com uma linha defensiva mais fortalecida aquele ponto que era importante no contexto, que ajudou o time a ser campeão brasileiro. Nesse contexto do jogo desse sábado, com um homem a menos, o empate interessaria o Flamengo. Estava 4 pontos atrás, com um jogo a menos, podendo diminuir essa distância para 1 ponto. Aí se abre, toma de 3, uma derrota feia, e fica a uma distância de 7, que pode cair para 4. Ou seja, era bom o empate para o Flamengo a partir do momento da expulsão do Carrascal. O técnico não entendeu por quê. Os dirigentes fizeram uma troca autoral e trocaram um técnico melhor por um técnico que é bom, mas é pior do que aquele que eles tinham. Pura vaidade. Assinaturas de Boto e BAP nessa troca também são responsáveis pelo desastre que foi para o Flamengo e um triunfo para o Palmeiras no Maracanã na noite desse sábado. E depois de toda essa repercussão, fica claro que essa situação envolvendo Rossi e Paquetá ainda vai continuar sendo assunto por muito tempo entre torcedores, jornalistas e páginas esportivas. Porque quando uma cena dessas viraliza dessa forma, o debate simplesmente explode e divide completamente a opinião do público. Enquanto alguns acreditam que tudo foi exagero da internet, outros estão chamando esse momento de vergonhoso e dizendo que atitudes assim não combinam com a grandeza do futebol. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que realmente foi uma cena ridícula ou a repercussão acabou passando do limite? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler os comentários de vocês. E se você gosta de vídeos com polêmicas, bastidores quentes e tudo o que está acontecendo no futebol brasileiro, já se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha os próximos vídeos, porque ainda hoje podem surgir novas informações sobre toda essa confusão que está movimentando o mundo da bola.